Olá, alunos da Universidade para Todos, sejam muito bem-vindos à aula de Química de hoje. Na aula de hoje nós iremos aprender sobre reações químicas. Isso aí, nós iremos entender como é feito o balanceamento das reações químicas e o que isso significa, o que isso representa, numa reação química. Para você que não lembra, para você que não compreende bem, fica aí que a gente vai aprender tudinho sobre balanceamento. Então, pessoal, primeiro conceito que a gente tem que ter em mente sobre reações químicas. As reações químicas acontecem no nosso corpo, no nosso dia a dia, nos alimentos que a gente prepara. A gente pode observar reações químicas numa indústria química, numa indústria petrolífera, numa indústria farmacêutica. É possível que a gente observe nos cosméticos, por exemplo, na preparação dos cosméticos e em vários outros processos que fazem parte do nosso dia a dia. É possível que a gente observe também na natureza, o que é muito mais fácil, simples, e dentro do nosso próprio corpo. Então, pessoal, em que consistem as reações químicas, especificamente? Quem são essas reações e de que forma essas reações acontecem, Se a gente for parar para observar, a reação química que envolve a condensação, aí eu corto. A reação química que envolve a decomposição de uma molécula de água é uma das reações químicas mais simples de se compreender. E a gente vai estar mostrando para vocês agora, para que vocês tenham uma noção do que significa uma reação química e de que forma ela se dá. É importante que vocês tenham conhecimento de que existem nas reações químicas, quando a gente vai escrever essas reações químicas, os reagentes e os produtos dessas reações. Os reagentes são os componentes que vão se combinar entre si e formar os produtos, que na verdade é o resultado dessa combinação. É importante que você saiba que nenhum dos produtos, nenhum dos reagentes vão se perder e nada vai ser criado. Numa reação química, o que acontece é apenas uma transformação, uma combinação ou recombinação ou decomposição de moléculas. As moléculas, elas apenas se transformam, mas elas não se perdem e nem se criam, tá? O princípio que rege, as reações químicas é o princípio da conservação das massas de Lavoisier, que é importante que vocês tenham em mente, porque é muito comum a gente observar isso na química, E principalmente nas provas de Enem nos vestibulares. Então, os reagentes, eles são formados por moléculas que vão se combinar ou que vão se decompor, na grande maioria das vezes. E os produtos vão ser o resultado dessa combinação ou dessa decomposição. Aqui é uma reação química muito simples, muito básica, uma reação química de uma molécula de água, é uma decomposição. Geralmente a gente consegue dizer que é uma reação de decomposição quando nós temos apenas um reagente aqui e os produtos vão ser formados do outro lado da setinha, tá? Sendo representados aqui em uma maior quantidade. O que significa dizer que essa molécula de água ela se decompôs em H2, que é o gás hidrogênio, e O2, que é o gás oxigênio que a gente conhece. Então, é possível a gente pegar uma molécula de água, uma molécula de H2O, e decompor em H2 e O2? Com certeza, sem sombra de dúvidas. E é o que vocês vão ver agora, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui do lado do reagente, que se a gente pegar uma molécula de água, nós vamos ter um oxigênio e 2 átomos de hidrogênio ligados a essa molécula. E se a gente for decompor uma molécula de água, o que nós iremos formar aqui? Muito provavelmente, hidrogênio e oxigênio. Mas é importante que a gente preste atenção numa coisa muito importante. Todas as reações químicas, elas devem, ao final do processo, estar balanceadas. Como assim? Significa dizer que a mesma quantidade de moléculas, na verdade, a mesma quantidade de átomos
né, que estão presentes na molécula do reagente, elas devem estar presentes, né, nos produtos. Ou seja, se aqui eu tenho 2 hidrogênios no reagente, né, na molécula de água, eu devo ter 2 hidrogênios no produto, porque nada se cria, nada se perde, tudo apenas se transforma, né? É importante que vocês observem também, pessoal, que além da molécula de hidrogênio estar balanceada, é preciso que eu tenha também um balanceamento das moléculas de oxigênio, dos átomos de oxigênio. Olha, observem só. Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio no produto, mas eu tenho apenas 1 átomo de oxigênio nos reagentes. Então, aqui, ó, eu tenho uma molécula de água no reagente que forma uma molécula de H2 e uma molécula de O2. Só que nessa reação eu vejo que eu tenho uma quantidade maior de oxigênio no produto do que no reagente, tá? Tá vendo que aqui nós vamos ter um desequilíbrio nessa balança. Então, para que a reação ela esteja balanceada, ela deve estar balanceada com as mesmas quantidades de átomos nos reagentes e a mesma quantidade nos produtos. Vamos tentar balancear? Vamos lá. A gente tem que mexer no coeficiente que aparece aqui na frente, que representa a quantidade de moléculas que você está adicionando. Nesse caso, a gente deve adicionar mais uma molécula de água nos reagentes. Assim, nós vamos ter 2 átomos de oxigênio, como a gente teria aqui hipoteticamente. Mas já de cara, galera, a gente observa que a gente consegue equilíbrio na balança do oxigênio, mas desbalanceia a quantidade de hidrogênios. Eu tenho 4 átomos de hidrogênio aqui nos reagentes e apenas 2 nos produtos. Eu tenho que balancear a quantidade de reagentes e a quantidade de produtos de maneira igual, né, em termos de átomos. Então, o que eu posso fazer? Se aqui eu tenho um número máximo de hidrogênios, né, a gente vai pelo método mesmo de eliminação, observando que eu já consegui balancear o oxigênio, tudo bem. Eu vou observar agora o balanceamento dos hidrogênios. Nos produtos, eu vou precisar colocar mais 2 hidrogênios, para que eu tenha a mesma quantidade de hidrogênios no produto e no reagente. Então, basta que eu mexa nesse coeficiente aqui, é o 1 que está na frente do H2, e aumente essa quantidade. E pronto, você já tem a mesma quantidade de hidrogênios aqui nos reagentes, olha só, 1, 2, 3, 4, essas bolinhas brancas, e nos produtos 1, 2, 3, 4. E, consequentemente, de acordo com o balanceamento que a gente fez também, nós temos a mesma quantidade de oxigênios, olha só. 1, 2 oxigênios no reagente e 1, 2 oxigênios no produto. Assim, nós conseguimos um balanceamento na reação de decomposição da água. Lembrando que essa é uma reação de decomposição, porque a água, né, aqui nesse caso, né, representa a molécula, uma molécula no reagente. Geralmente, reações de decomposição, elas iniciam com uma molécula no reagente, tá? Sempre quando eu tiver uma molécula no reagente e tiver mais moléculas nos produtos, pode desconfiar que nós vamos ter, sem sombra de dúvidas, uma reação de decomposição. Tudo bem até aí? Vamos prosseguir. Agora, nós vamos fazer uma reação de adição. Como assim, professora? Não consigo compreender. Uma reação de adição, né, é uma reação de combinação entre moléculas que vão originar na formação de apenas um produto. Observem que eu tenho nitrogênio aqui, observem que eu tenho hidrogênio aqui, eu vou zerar aqui a balança para a gente observar. Eu tenho nos reagentes um nitrogênio, N2, o hidrogênio, H2, e nos produtos eu tenho o NH3. Diferente das reações de decomposição, nos reagentes eu vou ter 2 moléculas. Aí você já tem uma reação de adição especificamente, porque você está formando apenas um produto. Tá bom? Tá bom? Eu estou adicionando nitrogênio ao hidrogênio e nessa combinação eu vou ter a formação da amônia, que é o NH3. É a amônia mesmo que está nos seus produtos, né, de cosméticos, tá? Que tem aí na sua casa. Alisantes, na grande maioria das vezes, tem sua composição a amônia, tá? E até para tingimento da pele também, né?
Se você for observar, existem produtos que você pode clarear os pelos, e principalmente nos produtos de cosméticos associados à pintura, tá? Vamos lá, galera. Olha só, aqui nós vamos fazer a combinação. Nós vamos colocar primeiro uma molécula para cada, né, reagente, uma molécula de N2, esse azulzinho, e uma molécula de H2, esse branquinho, tá? E vamos colocar uma molécula de NH3, porque nada mais é do que a formação do produto amônia. Então, de cara, a gente já observa que existe um desbalanceamento. O que nós temos aqui é dois átomos de nitrogênio no reagente e apenas um átomo de nitrogênio no produto. O que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar colocando aqui o número 2 no coeficiente estequiométrico do NH3 e equilibrando a quantidade de nitrogênios, né? Olha só, 2 átomos aqui no reagente, 2 átomos agora nos produtos. Porque a gente colocou o número 2 na frente, a gente consegue multiplicar aqui o nitrogênio. Mas já de cara a gente percebe que não tá bom para o hidrogênio, porque nós temos apenas 2 hidrogênios, gente, olha. 2 hidrogênios aqui no reagente e nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios nos produtos. O que a gente pode estar fazendo nessa situação? A gente pode estar adicionando mais hidrogênios aonde? No reagente, para que a gente consiga equilibrar. Então, se você for observar esse número 2, quando eu coloquei na frente aqui dessa molécula, eu tanto multipliquei o nitrogênio quanto multipliquei o hidrogênio. 2 vezes 3 é 6. E, obviamente, nós temos 6 átomos de hidrogênio nos produtos, né? E aqui, 1 vezes 2, 2. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Vamos multiplicar quanto por 2 para que a gente consiga obter 6, né? E consiga equiparar, equilibrar, balancear a quantidade de hidrogênios com o produto. Basta que a gente multiplique, né, pelo número 3, porque 3 vezes 2, 6, né? E aí eu consigo equilibrar a quantidade de hidrogênios tanto nos reagentes quanto nos produtos. Olha que interessante, galera. Acabamos de fazer o balanceamento. É muito prático, é muito simples. Basta que você preste atenção, tá? Primeiramente, em que tipo de reação é? É uma reação de decomposição ou uma reação de adição? Né? Inicialmente, para vocês entenderem balanceamento de reações químicas, é importante vocês terem isso em mente. Agora vamos para uma reação de combustão, tá? Uma reação de combustão, e vocês podem observar. E essa reação de combustão é uma reação que, obviamente, vai ser de dupla troca. Porque nós vamos ter uma situação de recombinação das moléculas. Eu vou ter, na verdade, aqui o carbono, né, do metano, que é o CH4. Vamos zerar aqui, vamos zerar todo mundo, tá? Nós vamos ter uma outra situação aqui nesse caso, que é o metano com o gás oxigênio, né? A queima do metano resulta na formação de gás carbônico e água. É uma reação de combustão simples. Gente, uma coisa importante que vocês não podem nunca esquecer. Uma reação de combustão que vai cair no Enem, que vai cair no vestibular, ela sempre vai estar associada a gás oxigênio nos reagentes e formação de gás carbônico e água nos produtos. Reação de combustão de compostos orgânicos geralmente formam gás carbônico e água como subproduto aí, como um produto aí dessa reação, tá? O que vai mudar, na verdade, vai ser o que vai estar sendo, né, o que está, na verdade, sofrendo essa combustão. Qual material está sofrendo essa combustão, né? Que matéria orgânica é? Nesse caso, se trata da matéria orgânica com menor massa molecular, que é o metano. É um gás muito tóxico que, em contato com o oxigênio, pode entrar, aí nesse caso, uma reação de combustão, né? E eliminar uma grande quantidade de gás carbônico e água no meio ambiente. A queima de combustíveis fósseis também é um exemplo de reação de combustão, tá, gente? É uma reação que está associada à queima, especificamente eliminação de gás carbônico e água. É claro que dependendo da matéria orgânica que está sendo combustível aí, né, e comburente para essas situações, você vai ter outros tipos de produtos também associados aí a essa combustão, tá? Mas no caso mais simples do metano, esses são os produtos. Então, nós vamos ter aqui, gente,
uma molécula de metano, que nada mais é do que um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio ligados ao carbono. Dá só uma olhadinha na molécula aqui de metano. Uma molécula de oxigênio, nós temos aqui o gás oxigênio, perdão, tá? Nós temos uma molécula de gás oxigênio. Vamos colocar uma molécula de gás carbônico sendo formado e uma molécula de água. Nós já observamos aqui de cara, gente, primeiro você vai observar de cara quem é o elemento-chave, né, dessa reação química. Quem é o diferentão? Até então aqui a gente observa que é o carbono. A gente tem que se concentrar na quantidade de carbonos, né, inicialmente. Bom, pelo que a gente observa, existe um carbono no reagente e um carbono no produto. Até aí tudo bem, olha só, o equilíbrio da balança de carbono tá certinho. Um carbono no reagente, ó, aqui é o reagente e aqui é o produto. O carbono tá equilibrado. Agora vamos observar a balança do oxigênio, gente. Olha só que interessante. E por que eu pulei o hidrogênio? Porque você tem sempre que levar em consideração, né? Se você for parar para analisar, dependendo do seu critério, mas dependendo também da reação, que o oxigênio, na maioria das vezes, ele pode se encontrar isolado assim, como você está vendo, olha só, e é mais fácil de você mexer nele. Você pode mexer nele depois, por último, também é uma outra estratégia, já que nós temos oxigênio sozinho, por último você pode estar arrumando ele aí, pode ser também, vamos tentar por esse método. Vamos olhar então o hidrogênio, vamos na ordem. Existem 4 átomos de hidrogênio aqui no reagente e apenas 2 átomos de hidrogênio no produto, caramba, e aí? Aí é muito fácil, a gente vai observar, bom, o que está em desequilíbrio, o que eu posso mexer? Eu posso mexer aqui, eu posso acrescentar hidrogênio. E o que eu faço para acrescentar hidrogênio? Vou avaliar qual dessas moléculas aqui possuem o hidrogênio para eu mexer no coeficiente estequiométrico. Nesse caso aqui é a molécula de água, então eu venho aqui, ó, e aumento, eu coloco 2 aqui na frente, porque aí 2 vezes 2, 4. Aqui eu tenho, então, 1, 2, 3, 4, pronto. Tanto carbono quanto hidrogênio, tá tudo certo, tá tudo ok. A mesma quantidade de carbonos e hidrogênios no reagente e no produto, tranquilo. E aí agora o que falta? O oxigênio, porque nós temos 1, 2, 3, 4 oxigênios nos produtos e nós temos apenas 2 nos reagentes. Lembra que eu disse que geralmente quando você detecta que uma das moléculas possui um elemento sozinho, é mais fácil mexer por último? Então, nós deixamos o oxigênio por último e agora é só a gente acrescentar mais 2 oxigênios, né? Para que a gente tenha 4, ó, 2 vezes 2, 4. Nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E aí nós entramos nessa reação, um balanceamento finalmente dessa reação. Porque nós vamos ter a mesma quantidade de produtos, a mesma quantidade de reagentes em termos de átomos. Então, gente, esse princípio é muito importante vocês levarem em consideração. É o princípio da conservação das massas. Eu posso transformar os reagentes em produtos sem mexer especificamente na integridade da matéria, né? Em termos de se perder ou de se criar. A matéria, ela apenas se transforma, ela não se cria, né? E nem se perde. É importante vocês saberem disso e levarem isso em consideração. Uma coisa muito interessante também para vocês observarem aqui é que é importante você ter uma observação geral, uma noção geral dos tipos de reação. Nós temos quais tipos de reação? Nós temos as reações que nós vimos aqui, as reações de adição, que é quando eu tenho 2 reagentes ou mais, geralmente 2 reagentes, formando apenas um produto, tá? E aí a gente vê aqui 2 reagentes formando produto. 2 reagentes eu falo diferente, tá? Aqui nós temos o gás nitrogênio e o gás hidrogênio formando amônio. Lembre-se que os coeficientes estequiométricos eles vão representar quantas moléculas, se combinadas, resultam num balanceamento dessa reação, balanceamento em termos de matéria. Aqui nós temos uma reação de adição, nós temos uma reação também de decomposição da água em gás hidrogênio e gás oxigênio. Essa reação de decomposição geralmente começa com um reagente,
né? E forma mais de um produto. E nós temos as reações aqui, gente, de dupla troca, na maioria das vezes, né? Ou de combinação mesmo. Nós observamos aqui o rearranjo dessa reação em que o carbono agora está acompanhando o oxigênio no produto, diferente dos reagentes que estava acompanhando o hidrogênio. E a formação de H2O sendo formado, tá? Aqui nos reagentes, ou nos produtos. Essas reações são reações de combustão, especificamente formam gás carbônico e água, na maioria das vezes, e tem como reagente o gás oxigênio. Não esqueçam sempre de observar os coeficientes estequiométricos das reações quando vocês montarem as reações químicas, levando sempre em consideração o equilíbrio na quantidade de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio nesse caso. Mas nos outros casos você tem que observar os elementos químicos que compõem essa reação e se existem as mesmas quantidades. Existem vários métodos de balanceamento. Esse método que eu ensinei para vocês é um método de, obviamente, eliminação. Você vai vendo o que você pode estar, né? Na verdade, observando quais já estão equilibrados na reação balanceados, e você vai nas tentativas, o método das tentativas ou de eliminação. Você pode ouvir falar sobre isso. É importante saber balancear as reações químicas, porque nos cálculos de concentração de soluções, nos cálculos de concentração de equilíbrio, nos cálculos de cinética, você precisa ter uma equação balanceada, uma reação balanceada para que você chegue ao resultado correto. Pessoal, a aula de hoje é essa. Um forte abraço, aguardo vocês. Até a próxima!